Hoje eu quero falar um pouco mais para você sobre CPV, o custo por venda, como você calcula isso e qual a importância desse indicador. O custo por venda ele é um dos indicadores mais importantes para sua empresa, porque ele vai te dar a clareza de quanto você vai precisar investir para chegar aonde você quer, para fazer a escala da sua empresa. Se você vende 10 produtos, 10 cursos, 10 vagas, o que for hoje, quanto você precisa investir para chegar em 1000 vendas desse mesmo produto? O custo por venda é que vai te dizer isso. O custo por venda, a fórmula do custo por venda, ela é bem literal. Se você pegar todo o custo que você teve e dividir pela quantidade de vendas, você vai ter o seu custo por venda. Por exemplo, se você investiu R$1.000 e vendeu 10 produtos, o seu custo por venda foi de R$100. Porém, essa palavra investiu, é aonde entra aí a dificuldade dessa questão do custo por venda. O que você vai considerar como investimento? Aí entra uma série de discussões, tá? Mas aqui na V4 e o que a gente usa para os projetos que a gente vem tocando hoje, são duas maneiras que são as principais. A primeira é você considerar o seu investimento em mídia apenas. Por exemplo, você gastou então R$1.000 em mídia, R$1.000 em anúncios do Facebook, do Google, do LinkedIn, do que for, e aí você teve 10 vendas, então você teve um custo por venda de R$100, considerando apenas a mídia. Por que a gente faz assim em alguns casos? Porque nesse caso o que mais importa é justamente o quanto a gente está investindo, aonde vai trazer retorno. Nesse caso, se a gente estivesse considerando, por exemplo, o custo do aluguel do espaço do nosso cliente, a gente pagar mais ou menos por isso não faz diferença para quanto a gente vai vender no futuro. Então a gente não vai considerar isso nesse custo por venda. E com essa maneira de calcular apenas a mídia e as vendas para ter o seu custo por venda, vai te dar uma clareza muito boa na hora de escalar. Se eu sei que eu tenho R$100 de custo por venda, é só eu fazer 100 vezes quantas vendas eu quero e eu vou saber mais ou menos quanto eu vou precisar investir. Uma dica interessante também é de que seu CPV nunca vai ser 100% estável. Por quê? Se você tem R$100 e você fez 10 vendas hoje, quando você fizer 100 vendas, 1000 vendas, investindo o necessário para elas, o teu CPV vai mudar. Ele não vai ser estável, principalmente na hora de escalar, você vai ter variações no CPV. Muitas vezes você vai ter variações para cima, você vai começar a pagar 110, 120, R$200, dependendo ali, né, nesse exemplo. E às vezes você vai ter variações para baixo também, porque você otimiza suas campanhas, otimiza o seu processo de vendas, otimiza uma série de coisas e o teu CPV sai de 100 para 90, R$80 e essa variação é natural. Segunda maneira, então, de acompanhar esse custo por venda seria quando você tem vendedores, por exemplo. Se você tem vendedores, geralmente você paga comissão para eles. Então você vai acabar tendo que colocar essa comissão na sua equação. Você vai ter ali o seu investimento de mídia, mais a comissão que você pagou dividido pelas vendas e você vai saber então quanto custou aquelas vendas. Quando que a gente utiliza isso? Aqui na V4 a gente utiliza esse custo por venda dessa maneira, principalmente quando a gente tem vendedores comissionados que fazem a diferença no nosso processo de vendas. Nesse caso, vale a pena considerar a comissão do vendedor para calcular esse custo por venda, porque ele é uma peça fundamental no teu processo de vendas. Então você considera isso para entender realmente quanto que está custando cada uma daquelas vendas e ser um pouco mais realista. Existem outras maneiras de calcular o seu custo por venda, considerando, por exemplo, margem de contribuição, considerando talvez até custos fixos para ver ali o seu real lucro e coisas do tipo, mas isso é um pouco mais profundo e eu vou deixar isso para um vídeo futuro, de outro quadro. Não tem vídeo futuro, não. Não vai ter vídeo futuro, não. Um exemplo bem interessante sobre isso, um pouco como isso funciona na prática, tá nesse stories que eu vou botar aqui na tela para você ver que o Denner fez ontem, do dia da gravação desse vídeo, para você entender um pouco mais sobre essa questão do CPV, da margem de contribuição e ver isso na prática. Rolando então Gestão 4.0 lá em São Paulo e agora, casualmente, o Gui aqui, que é o Guilherme, nosso Head de Growth, estava falando com um dos nossos sócios executivos que estava falando de um cliente que está achando ruim ter um custo por venda de cerca de R$80 num projeto que o ticket médio do produto, com uma baita margem, infoproduto, estava mais de R$1.500. Ou seja, o ROI mais de 24 vezes o investimento. E eu quero te dizer que um ROI 24 é um problema, não é bom.
Por quê? Lá no Gestão 4.0 a gente fala, e o Nardon, o Thales, o Alfredo, falam sobre esse aspecto da relação do lifetime, quanto que tu consegue trazer de faturamento em relação ao teu custo de aquisição. E eles falam que essa conta ideal é 3 vezes. Ou seja, a tua margem tem que ser 3 vezes o que tu investiu. Pega ali o teu valor no produto, vamos dizer que seja R$1.000, vamos dizer que tu tenha uma margem de contribuição de 70%, são R$700. O teu custo por aquisição, ele tem que ser ali na casa de R$200, estaria ok, um pouco abaixo de 200, estaria ok, porque tu tem um ROI, né, sobre esse CAC de 3 vezes. Eles falam que 3 vezes é o ideal. Se for acima de 3, que é o caso do nosso cliente, é ruim porque tu não está crescendo o suficiente. Dá para crescer mais. Abaixo de 3 começa a ficar ruim porque é pouco profitable. E 3 para cima é ideal. Acima de 3, 4, 5 começa a ficar perigoso, porque quer dizer que tu não está crescendo o suficiente. Então se liga nisso. É interessante a gente ver essa relação que o Denner faz com o ROI sendo alto como uma coisa negativa e tudo mais, né? O seu ROI sendo o retorno sobre o investimento, né? Que é quantas vezes retornou o que você investiu. E a gente sempre pensa que o ROI tem que ser o maior possível, mas no Stories você viu que não necessariamente essa é a verdade. E eu já tô aproveitando aqui que eu coloquei esse Stories que estava muito bem explicado aqui, que estava lá no Instagram, para te convidar a seguir a gente lá no Instagram, que o Denner tá muito forte lá fazendo uma série de conteúdos falando de coisas muito profundas muitas vezes, como o ROI, essa relação do ROI alto com o ROI baixo, o que é bom, o que é ruim, e até conteúdos um pouco mais simples, caso você esteja começando no marketing. Também tem bastante coisa lá para você seguir todos os dias e acompanhar e evoluir aí com a gente. E se você quer aprender um pouco mais sobre marketing digital e se aprofundar aí para melhorar a sua prestação de serviço para o seu cliente ou de repente na empresa que você trabalha, eu te convido a conhecer o Laboratório do Marketing, o link está aqui na descrição. É um grupo nosso do Telegram com mais de 600 profissionais de marketing que conversam diariamente sobre assuntos dos mais diversos aí da nossa área, marketing, vendas, CAC, LTV, uma série de coisas. Tem muito conteúdo sendo produzido lá e por um preço muito bacana, menos de R$20 por mês. Então, acessa aqui na descrição e vem conhecer o Laboratório do Marketing. Eu sou Guilherme Lippert, sócio executivo da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu.